A Polícia Federal enviou hoje um relatório ao juiz Sérgio Moro em que conta como foi a chegada dos agentes que conduziram o ex-presidente Lula para depor na sexta-feira. O delegado que liderou a operação afirmou que, ao ser informado de que não poderia dar o depoimento em casa, Lula disse que só sairia se fosse algemado. No documento de 3 páginas, o delegado da Polícia Federal, Luciano Flores de Lima, afirma que bateu à porta do apartamento do ex-presidente Lula, em São Bernardo do Campo, às 6 horas da manhã de sexta-feira. O próprio Lula atendeu. O delegado que chefiou a equipe de policiais diz que informou ao ex-presidente que estava de posse de um mandado de busca e apreensão para cumprir naquela residência e que a entrada de todos foi autorizada por Lula. O delegado entregou uma cópia do mandado de busca e apreensão e aguardou que o ex-presidente lesse. Em seguida, Luciano Flores disse a Lula que eles deveriam sair o mais rápido possível daquele local para que o ex-presidente prestasse declarações, a fim de que a saída do prédio fosse feita antes da chegada de repórteres e pessoas que pudessem fotografar ou filmar o deslocamento. Lula, então, disse que não sairia daquele local, a menos que fosse algemado, e que se o delegado quisesse colher o depoimento dele, teria de ser ali mesmo. O delegado Luciano Flores respondeu que não seria possível fazer a audiência naquele local por questões de segurança, pois tão logo alguém tomasse conhecimento, a notícia seria divulgada e poderiam acontecer manifestações e atos de violência. Segundo o delegado, Lula foi informado de que para o depoimento já estava preparado o salão presidencial anexo ao aeroporto de Congonhas, local seguro, discreto e longe de eventuais manifestações. No documento, o delegado Luciano Flores disse que informou ao ex-presidente que, caso ele se recusasse a acompanhar a Polícia Federal naquele momento ao aeroporto de Congonhas, teria de dar cumprimento ao mandado de condução coercitiva que estava portando, momento em que deu ciência de tal mandado. O ex-presidente Lula pediu ao chefe de sua segurança que ligasse para o seu advogado Roberto Teixeira e que Lula informou ao advogado que a Polícia Federal estava querendo levá-lo para o aeroporto de Congonhas para ouvi-lo. Disse ainda que havia um mandado de condução coercitiva. Logo depois de ouvir as orientações do advogado, Lula disse que iria trocar de roupa e acompanharia a Polícia Federal para prestar as declarações. O delegado relatou que às 6h30, Lula e os policiais saíram da garagem subterrânea do prédio numa viatura discreta, com películas escuras nos vidros laterais. O delegado disse que pediu ao ex-presidente que se mantivesse em posição atrás do motorista e sem aparecer entre os bancos, pois assim impediria que qualquer pessoa que estivesse na rua conseguisse captar sua imagem. O delegado afirma que por volta das 7h20 da manhã, eles chegaram ao salão presidencial do aeroporto de Congonhas. Aguardaram a chegada dos advogados do presidente, o que aconteceu por volta das 7h45. Nesse momento, Luciano Flores diz que mostrou os mandados e permitiu que Lula e os advogados conversassem em local próximo, sem a presença da polícia. Em torno das 8 horas da manhã, o ex-presidente e os advogados retornaram à mesa onde aconteceria o depoimento. O delegado relatou que o ex-presidente concordou em prestar as declarações necessárias. Foi dada a ciência de que ele não estava obrigado a responder às perguntas e que poderia ficar em silêncio sempre que quisesse.